Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo uma princesa, um novo amigurumi aqui para o nosso canal. Essa receita eu criei com muito carinho, espero de verdade que vocês gostem, que façam. Dessa vez quem aparece é a Bela, mostrando aqui os detalhes para vocês do vestidinho dela, desse detalhe aqui da flor no centro aqui, em cima, do cabelinho preso assim na lateral. Espero de verdade que vocês gostem muito. E antes de irmos para a receita, gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever. É completamente gratuito, vocês não pagam nada por isso e recebem a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal. E logo, logo teremos mais princesas aparecendo por aqui. Acredito que vocês não vão querer perder isso. Então fiquem agora com a receita desta linda amigurumi, desta linda princesa. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a cabeça do nosso amigurumi. Para a cabeça, eu vou utilizar o fio na cor cru. E para darmos início, eu vou fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos agora esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira da cabeça do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós faremos ela toda em aumentos, ou seja, para cada pontinho da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós terminamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira então finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base, certo? Então, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento, certo? Agora, por 5 vezes, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu retorno com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 4ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo. Assim, a 4ª carreira irá finalizar com 24 pontos baixos.
Agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento. 2 pontos no mesmo pontinho da base. Então, 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira 5 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, quinta carreira finalizada. E agora para a carreira de número 6, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 4 pontos e um aumento, certo? Agora, então, por 5 vezes, vamos fazer 4 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 6ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a carreira 6 irá finalizar com 36 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 7, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar no marcador, finalizando assim a carreira 7 com 42 pontos. Prontinho, pessoal, 7ª carreira finalizada. E agora para a carreira de número 8, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo e o terceiro ponto baixo. Feito isso, faremos agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, vamos fazer 6 pontos e um aumento, ok? Por 5 vezes, faremos agora 6 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 8ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a 8ª carreira irá finalizar com 48 pontos. Agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 16, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, agora nós vamos ter 8 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês.
Prontinho, pessoal, terminamos aqui as 8 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 17, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, alça da frente, tiramos estas duas, tiramos esses dois, ok? 3 pontos e uma diminuição. E agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos e uma diminuição, ok? Agora, por 5 vezes, faremos 6 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 17 e para finalizarmos ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira 17 irá finalizar com 42 pontos. Ok? Agora, pessoal, para a carreira de número 18, vamos começar fazendo 5 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixo sozinho. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 18 com 36 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora para a carreira 19, vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Feito isso, agora nós vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos os dois, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos e uma diminuição. Agora, por 5 vezes, faremos 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui rapidinho, pessoal. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira 19 e para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a carreira 19 irá finalizar com 30 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 20, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo sozinho. Feito isso, faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois, certo? Então, 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 20 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 20 finalizada.
E agora, para a carreira de número 21, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos uma diminuição, alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e uma diminuição. Por 5 vezes, faremos agora 2 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 21 e para finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo. Assim, a carreira 21 irá finalizar com 18 pontos. Posso cortar aqui o fio agora e é só arrematar. Tá? O fio, eu cortei um fio curto, tá, pessoal? Pois é no corpinho que eu vou deixar o fio para fazer a união do corpo com a cabeça, tá? Então, aqui está a cabecinha do nosso amigurumi. Eu coloquei olhinhos com trava no tamanho 10 e eles estão localizados entre as carreiras 13 e 14 e tem 7 pontos de distância entre eles, tá? Então, olhos com trava, tamanho 10, localizados entre as carreiras 13 e 14, 7 pontos de distância entre eles. Então, aqui está, pessoal, a cabecinha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer o cabelo do nosso amigurumi. Para o cabelo, eu vou utilizar o fio marrom, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel, iremos colocar 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do cabelinho do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Ela será toda em aumentos, ou seja, para cada pontinho da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 7 pontos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 14 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, ok? Então, um ponto baixo e um aumento. Iremos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 21 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então a carreira de número 3 e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos subir 22 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, pessoal, subi aqui as 22 correntinhas e agora nós vamos voltar na segunda correntinha a contar da agulha. Então, 1, 2. E vamos fazer um ponto baixíssimo, certo?
correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo, certo, pessoal? Em cada uma das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ok? Eu vou ir fazendo aqui até fazer em todas as correntinhas e chegando no final, então, eu retorno com vocês para nós continuarmos, certo? Então, para cada correntinha, um ponto baixíssimo. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixo, tá? E vou subir novamente 22 correntinhas, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, pessoal, subi aqui as 22 correntinhas. Eu vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro fio. Vou voltar na segunda correntinha com tardagulha, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui, no ponto seguinte aqui da base, eu prendo com um ponto baixo e subo novamente 22 correntinhas, ok? Ao todo, pessoal, teremos 15 fios com 22 correntinhas e depois 6 fios com 19 correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz o segundo fio com vocês, tá vendo? Ó, aqui foi o primeiro, aqui eu estou no segundo. São 15, então eu vou fazer mais 13 fios com 22 correntinhas ao todo. E quando eu terminar esses 15 no total, eu vou começar os com 19 correntinhas, que serão 6, certo? Então, são 15 fiozinhos como este, de 22 correntinhas, e depois 6 fios de 19 correntinhas, certo? Então, eu vou fazer aqui e depois retorno com vocês. Mostrando para vocês, pessoal, como que ficou o cabelinho, tá? Como que eu vou fazer para prender ele? Bom, primeiro de tudo, eu coloquei este alfinete aqui no anel mágico do cabelo, tá? E depois, com a pontinha, eu finquei no anel mágico da cabeça, certo? Deixando assim, bem centralizado, ok? Os 6 fios menores, eles estão aqui na frente, tá? E esse ponto azul aqui é exatamente o meio deles, tá? Então, tem 3 fios para cá e 3 fios para cá, tá? Então, aqui foi onde eu marquei exatamente o meio dos fios menores, certo? Depois de ter colocado esta marcação aqui, pessoal, com o alfinete azul, eu fui prendendo os fios aqui com os alfinetes, um por um, tá? Comecei aqui por trás, pelo central, e fui prendendo um ao lado do outro, certo? E os fios menores, os 6 fios menores, pessoal, eu vou fazer um detalhe com que eles fiquem dessa forma, sabe? Mas na lateral da cabecinha do nosso amigurumi, ó. Eu vou jogar de uma forma, num formato que fique assim, mas na lateral fazendo um desenho na carinha aqui da nossa boneca. Ó, esse aqui eu ainda vou arrumar melhor, ó. Aqui são os 3 fios, como vocês conseguem ver. Então, eu vou jogar numa forma com que eles fiquem mais cruzados. E vou prendendo com alfinete até ficar de uma forma que me agrade, certo? Aí, quando ficar bom, eu vou pegar e prender com o fio, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou prender o fio até a ponta, tá? Eu vou prender ele mais ou menos aqui na altura mesmo de onde está,
os alfinetes, porque eu quero que as pontas fiquem com movimento. Eu não quero que o cabelinho da amigurumi fique colado na cabeça, tá? Então, até o meio, mais ou menos, é onde eu vou prender esses fios. E aqui as pontas, elas vão ficar soltas, tá? Então, é assim que eu vou fazer o cabelinho da minha amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer as pernas do nosso amigurumi. Para as pernas, eu vou começar utilizando o fio amarelo, tá? E vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, nós vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira da perninha do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Ela será toda em aumentos, ou seja, para cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a segunda carreira. E agora, para a carreira de número 3, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 3. Eu cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio comprido, pois agora teremos apenas uma troca de cor. Iremos passar para o fio na cor cru, ok? Então, cortei o fio, arrematei, pois agora teremos uma troca de cor, passaremos para o fio na cor cru. E agora, pessoal, para as carreiras de número 4 e 5, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos em cada uma delas. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal! Terminei aqui as carreiras de número 4 e 5. Cortei o fio e arrematei. Não precisa ser um fio comprido, pois teremos apenas agora uma troca de cor. Iremos voltar com o fio amarelo, certo? Então, terminei aqui a 4ª e 5ª carreira, cortei o fio e arrematei, pois voltaremos com o fio amarelo. E agora, pessoal, para as carreiras de número 6 e 7, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Prontinho, pessoal, aqui está as perninhas do nosso amigurumi. A primeira perninha, pessoal, que você fizer, você pode cortar o fio e arrematar, mas a segunda perninha, mantenha ela no novelo, tá? Pois é a partir dela que fazemos a união das duas e começamos a subir o corpinho, certo? Então, a primeira perninha, você pode cortar o fio e a segunda, mantenha ela aqui no novelo, tá? Pois é a partir dela que fazemos a união das duas e subimos o corpinho. Então, aqui está
as perninhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpo do nosso amigurumi. Eu já estou aqui na agulha com a perninha, tá? Que permaneceu aqui presa ao novelo, tá? Já estou com ela aqui. Eu vou pegar a outra perninha e nesta outra perninha nós podemos entrar em qualquer parte dela, tá? Eu vou entrar mais ou menos aqui assim, ó, com a agulha. E para fazer a união, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui um ponto baixíssimo e tá aqui as duas perninhas. Agora, pessoal, para a carreira de número 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, aqui nessa primeira perninha, para cada ponto, nós vamos fazer um ponto. E aqui nesta segunda perninha, para cada pontinho, iremos fazer um ponto. Lembrando, pessoal, as pernas, elas tinham 12 pontos, certo? E agora, para fazer essa união aqui, nós utilizamos um ponto de cada uma. Então, no total, a oitava carreira irá finalizar com 22 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 8 finalizada. E agora, para a carreira de número 9, iremos fazer o seguinte. Vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Ok? Então, agora, para a carreira de número 9, vamos fazer 10 pontos e um aumento. Assim, a nona carreira irá finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, nona carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 24 pontos. Porém, nesta carreira, nós iremos trabalhar utilizando apenas a alcinha aqui de trás, certo? Iremos utilizar apenas a alcinha de dentro. Então, na carreira de número 10, faremos ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos permanecer, então, com 24 pontos. Porém, nessa carreira, iremos trabalhar utilizando apenas a alcinha de trás, a alcinha de dentro, certo? Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, 10ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 11, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 6 pontos. E agora, a gente já pode voltar a trabalhar com as duas alcinhas, tá? Então, na carreira 11, vamos começar fazendo 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, agora a gente vai fazer uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Vamos repetir esse processo, essa sequência, a volta inteira, até chegar novamente no marcador. Finalizando assim a carreira 11 com 21 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho,
quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos os dois. Repetiremos essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 12 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira de número 12 finalizada. E agora, para as carreiras de número 13 e 14, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora duas carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma delas. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui então as duas carreiras. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio na cor cru, certo? E agora, pessoal, para a carreira de número 15, iremos fazer o seguinte. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, vamos ter agora uma carreirinha, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos, porém na carreira 15, vamos trabalhar utilizando apenas a alcinha de trás, tá? Vamos trabalhar utilizando apenas a alcinha de dentro. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira de número 15 finalizada. E agora, para a carreira de número 16, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos. E nesta carreira, nós podemos voltar a utilizar as duas alcinhas do ponto, certo? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Eu cortei o fio e arrematei. O fio, eu deixei um fio um pouco mais comprido para que eu consiga fazer a união do corpo com a cabeça, certo? Então, o fio é um fio comprido para a gente fazer a união do corpo com a cabeça. E aqui está, então, o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer a saia do nosso amigurumi, a saia do vestido, certo? Bom, para a saia, eu vou utilizar o mesmo fio de tom amarelo que eu utilizei aqui no corpinho, tá? E nós vamos trabalhar utilizando essas alcinhas que ficaram aqui no meio do corpinho, ok? Então, como nós vamos fazer isto? Você pode entrar em qualquer parte, tá? Em qualquer correntinha. Ó, vou colocar aqui assim a minha agulha. E vou puxar aqui o fiozinho. Já dei um nozinho aqui na ponta. Então, eu vou puxar aqui o fiozinho, certo? E nós vamos trabalhar, pessoal, fazendo um ponto baixo para cada uma dessas alcinhas que ficaram, tá? Então, vamos fazer um ponto baixo para cada uma destas alcinhas que ficaram, certo? Eu vou fazer aqui, vou dar toda a volta, então, fazendo ponto baixo. E assim que eu chegar ali no início, eu volto com vocês para a gente fazer a segunda volta. Prontinho, pessoal, fiz aqui então toda a volta, tá? Como eu falei para vocês, ponto baixo, um ponto baixo para cada alcinha que havia ficado aqui no meio do corpinho, tá? E agora, para a segunda voltinha, nós iremos fazer dois pontos baixos para cada pontinho aqui da base, tá?
Então, na primeira, nós fizemos 24 pontos na primeira voltinha. E agora, como ela será toda em aumentos, nós iremos finalizar com 48 pontos, tá? Então, na primeira voltinha, nós trabalhamos fazendo um ponto baixo para cada alcinha, e agora na segunda volta, iremos fazer 2 pontos para cada pontinho de base. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a segunda volta com os 48 pontos, tá? E agora, pessoal, eu vou ir descendo carreirinhas até chegar aqui na pontinha do pezinho dela, tá? E nós vamos continuar com os 48 pontos em cada uma dessas carreiras, tá? Então, aqui eu vou fazer mais 3 ou 4 carreirinhas de 48 pontos em cada uma delas, até com que a sainha chegue e fique aqui bem na pontinha dos pezinhos, tá? Então, agora, vamos ter mais umas 3, 4 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, cada uma dessas voltas com 48 pontos, tá? Apenas para que essa saia chegue bem aqui na pontinha, tá? Dos pezinhos do nosso amigurumi. Eu vou fazer aqui e depois retorno para mostrar como que ficou a sainha do nosso amigurumi. Prontinho, pessoal, aqui está então a saia pronta do vestido, mostrando para vocês. Como eu disse, eu fui fazendo até chegar mais ou menos aqui próximo aos pezinhos do nosso amigurumi. Então, depois da carreirinha dos aumentos, pessoal, eu fiz 4 voltinhas, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. E assim fica, então, a sainha do vestido do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer os braços do nosso amigurumi. Para os braços, eu vou utilizar o fio cru, tá? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira do bracinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Assim, a segunda carreira irá finalizar com 8 pontos. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, das carreiras de número 3 até a carreira de número 8, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 6 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 8 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então o bracinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês, tá? Eu cortei um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura do bracinho no corpinho do nosso amigurumi, certo? Então, aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou fazer um detalhe da manguinha aqui do vestido, tá? Para esse detalhe, eu vou utilizar as alcinhas que ficaram bem aqui na pontinha, ó, do nosso amigurumi, certo? Do corpinho aqui na troca de cor, ok? Olhando assim, sobraram 6 correntinhas de espaço entre um bracinho e outro, tá?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar 2 alcinhas aqui da esquerda para o detalhe aqui da esquerda, 2 no centro vão ficar sem uso, e mais 2 aqui da direita para o bracinho da direita, certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, destas 2 da esquerda, eu vou prender aqui na primeira, então, a minha agulha. Eu vou utilizar um tom de amarelo mais claro para fazer esse detalhe, tá, pessoal? E o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, na alcinha que ficou, certo? Vou fazer um ponto baixo. Na alcinha seguinte, eu vou fazer um ponto baixo também, certo? Então, temos 2 pontos. E agora eu vou fazer algumas correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4. Fiz 4. E feito isso, eu vou ir dando uma olhada, tá? Eu vou ir trazendo assim, ó, por cima do bracinho e vou medir quantas correntinhas eu preciso para conseguir prender aqui em 2 pontos depois do bracinho aqui nas alcinhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais algumas correntinhas, porque as que eu fiz não foi suficiente. Vou fazer mais 2, puxo aqui e vou medir, ó. Caindo aqui por cima do bracinho dela, aqui. Ó, 2 é suficiente, tá vendo, pessoal? Mais 2 além do que eu tinha feito, porque vai ficar por cima do bracinho e eu vou conseguir prender aqui já, certo? E quando eu prender, eu vou prender também em 2 alcinhas, tá? Assim como eu fiz aqui no início. Eu prendi em 2 alcinhas, fiz as correntinhas e aqui eu vou prender em 2 alcinhas também, tá? E depois, aqui no outro bracinho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender em 2 alcinhas, vou fazer as correntinhas e vou prender em 2 alcinhas aqui atrás, tá? Então, eu vou fazer aqui, arrumar isto. E as alcinhas, elas ficam assim, tá, pessoal? Em cima do bracinho, tá? Ó, e não precisa prender o fio, tá? Elas ficam nesse detalhe assim, um pouco mais caído por cima do bracinho. Prontinho, pessoal. Então, aqui está a nossa princesa, a Bela, mostrando para vocês os detalhes, tá? Aqui do cabelinho, então. Tá? Prendi aqui de lado. Como eu falei para vocês, eu fui prendendo até a metade. Aqui embaixo tá soltinho, tá? Para poder dar um movimento aqui no cabelinho e não ficar todo preso na cabecinha da bonequinha. Tá? Eu botei uma sobrancelha aqui nela, logo em seguida ao olhinho, tá? Na carreira em seguida eu já coloquei, e elas ocupam mais ou menos 3 pontinhos, tá? Aqui o detalhe da roupinha dela, então, como eu falei pra vocês, esse detalhe ele fica sobre o bracinho, ó. Certo? Aqui eu coloquei essa florezinha pra fazer ela. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz algumas correntinhas, 5, 6 correntinhas, tá? Voltei na segunda fazendo 2 pontos altos. Na correntinha seguinte, fiz um ponto baixíssimo. Na seguinte, 3 pontos altos. Na seguinte, um ponto baixíssimo e fui intercalando até terminar as correntinhas. Feito isso, eu só as enrolei, dando este formato aqui e prendi bem aqui no centro, tá? Como vocês conseguem ver. Então, só repetindo, eu subi umas 5, 6 correntinhas, voltei na segunda a contar da agulha, fazendo 2 pontos altos. Na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Na seguinte, 3 pontos altos e fui repetindo, ponto baixíssimo, 3 pontos altos, ponto baixíssimo até o final.
enrolei e prendi aqui no corpinho, certo? Então, aqui está a nossa amigurumi, a nossa Princesa Bela. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês agora no próximo vídeo.